Seja bem-vindo ao Unicesumar. É uma alegria enorme ter você aqui conosco. Eu sou a professora Kátia, pró-reitora de ensino do IAD aqui da Unicesumar. A gente sabe que quando a gente olha para o ensino profissionalizante, é muito importante estar preparado para o mercado de trabalho. Por isso você fez a escolha certa. Olha só, aqui na Unicesumar você terá todo o apoio da mediação, dos seus professores, do coordenador do seu curso, para que você possa investir e ter uma formação profissionalizante de excelente qualidade. Então, aproveite os recursos, assista às aulas direitinho, faça as atividades e se você tiver dúvida, acione através do seu estúdio o seu professor mediador. Combinado? Vamos lá? Alegria gigante então? Vamos iniciar nosso 2023? Eu gostaria de começar chamando o nosso VP da área, professor James. Olá, que bom te encontrar aqui. Seja bem-vindo e bem-vinda à nossa aula inaugural. Esta aula marca o início do nosso módulo acadêmico, da sua jornada pela busca do conhecimento, da realização do seu sonho. Sei que muitas escolhas foram feitas até aqui, e de dar esse passo tão importante com certeza vai trazer resultados incríveis para a sua história. E eu acredito nisso. Você optou por sair da zona de conforto e dar o primeiro passo para um novo caminho. E olha, considere-se vitorioso pela essa decisão que tomou. Afinal, você escolheu continuar os estudos e não ficar conformado com o que conhece até aqui. Você representa uma geração que busca o que sabe e o que quer. Eu sou James Prestes, vice-presidente do EAD Unicesumar, e quero te dar boas-vindas em nome de todos os professores, coordenadores e de toda a nossa equipe, que atua de forma brilhante para te encontrar aqui e para fazer com que você escreva essa história e faça acontecer. Você está dando início a uma jornada repleta de coisas novas, interessantes, novos amigos, novos contatos, muitos conhecimentos e também vários desafios. O que é muito bom, pois, como disse José Roberto Marx, o que não te desafia não te transforma. E tudo o que queremos aqui na Unicesumar é transformar pessoas por meio do conhecimento. Então, aproveite essa jornada acadêmica que será incrível, cheia de desafios e de conquistas. Hoje é o primeiro passo fundamental para você efetivamente realizar os seus sonhos. É isso que nós queremos que aconteça com você. E estamos todos comprometidos com essa história que começa a ser escrita agora. Conte com a gente, pois estaremos aqui para aplaudir o seu sucesso. Obrigado, James. Muito obrigado pelas suas palavras. São palavras que sempre nos motivam e eu tenho certeza que vão motivar nossos alunos aí nessa jornada de aprendizagem no ano de 2023. E agora é o grande momento da nossa aula inaugural de 2023. Neste momento, nós vamos ouvir uma grande personalidade renomada da gestão nesse país, José Salib Neto. José Salib Neto é cofundador da HSM, que é líder em educação executiva. E ele é imediatamente associado à introdução no Brasil dos grandes conceitos da gestão contemporânea nos últimos 25 anos, provocando milhares de transformações em empresas, executivos e empreendedores deste país. Vivemos em um ambiente repleto de desafios, não é mesmo? E esses ambientes nos reservam oportunidades que ainda não estão mapeadas. Sendo assim, qual a importância da formação para o conhecimento do mundo competitivo atual? Como fazer gestão do amanhã? Se o futuro não é mais como era antigamente, o que nos aguarda? José Salib, seja muito bem-vindo ao Unicesumar. É com você. Olá, alunos da Unicesumar. Aqui é José Salib Neto. Tudo bom com vocês? Eu sou coautor e autor de 9 livros de gestão. Trabalhei a vida inteira com gestão empresarial, com pensamento de gestão. Sou também fundador de uma empresa chamada HSM, que se tornou a principal empresa de educação executiva do Brasil e uma das maiores do mundo. Nessa trajetória, eu tive a oportunidade de trabalhar com os principais pensadores da gestão do mundo, como Philip Kotler, Michael Porter, Clayton Christensen, Peter Senge,
Warren Bennis e muitos outros. A empresa foi fundada em 1986 e até o final dos anos 90 tudo caminhava bem. Esses grandes gurus, esses grandes mestres que eu apresentei para vocês, eles desenharam o mundo da gestão como nós conhecemos. Todas as empresas estabelecidas têm o pensamento deles. A partir dos anos 2000, a coisa começou a mudar. A tecnologia, que começou lá nos anos 80, começou a pegar uma cara diferente através do primeiro computador pessoal, através da Microsoft, Steve Jobs, Bill Gates. De repente, começa a acelerar e a gente começa, então, a ver uma demanda para palestrantes, pensadores diferentes daqueles grandes acadêmicos que eu trabalhei durante tantos anos. A gente começa a ver pessoas como Ray Kurzweil, um cientista, ou Peter Diamandis, um médico por Harvard, um engenheiro espacial pelo MIT, ou jornalistas como Thomas Friedman, Malcolm Gladwell. Então eu comecei a pensar o que poderia então ter acontecido com aqueles grandes acadêmicos como nós conhecemos, né? E ter dado origem a esses novos grandes pensadores. Começamos a estudar, logicamente vimos que o impacto da tecnologia estava ficando cada vez maior e estava transformando o mundo como nós conhecemos. A partir dos anos 2000 também, quando a gente usa como referência na explosão das grandes tecnologias, né? A gente tem visto agora com o chat GPT e outras inteligências artificiais que estão mudando o mundo como nós conhecemos, a gente viu também nesses últimos 23 anos um número gigantesco de empresas consagradas que se perderam pelo caminho. Empresas como a Sony, como a Blockbuster, como a Nokia, Editora Abril aqui no Brasil, Polaroid, Circuit City, Borders. Aí algumas empresas que estão ainda no mercado, mas que perderam a relevância do passado, como a GE, Xerox, Motorola. Esse número ele continua aumentando, né? Para quem acompanha o mundo empresarial, a gente vê aí empresas como a Sears, Sports Authority, Radio Shack, não estão mais entre nós. Então a grande pergunta é o seguinte: o que teria acontecido com essas empresas, né? A nossa conclusão foi a seguinte, que a maioria das organizações como nós conhecemos foi construída a partir de modelos de gestão desenvolvidos décadas ou mesmo centenas de anos atrás. Então todo o nosso foco, né, o foco do Gestão da Manhã, novo quadro da cultura, estratégia adaptativa, liderança disruptiva, estudo de caso de gestão da manhã, tem sido esse. O impacto da tecnologia na transformação da gestão. Esse tem sido o nosso foco. Eu lembro que muitas pessoas falavam que a tecnologia não tinha nada a ver com a gestão. Hoje nós estamos vendo que a evolução tecnológica está transformando a gestão como nós conhecemos. Vocês veem a inteligência artificial, vai transformar, está transformando o mundo do trabalho. Eu, na minha trajetória na HSM, eu já estava notando isso. A HSM foi para vários países do mundo, né, incluindo os Estados Unidos, e nós fizemos um grande evento nos Estados Unidos em 2002, chamado World Business Forum, onde a gente trouxe aí os principais pensadores do mundo em um único evento, no Radio City Music Hall. E nós tivemos muito sucesso nesse evento, né? Tivemos mais de 5.000 participantes em 50 países. Aquilo lá me deixou um pouco preocupado, fiquei muito feliz, né, o resultado da empresa, mas preocupado no sentido que começou a ter uma pressão muito grande na HSM para performar nos Estados Unidos, e eu comecei a pesquisar quais seriam o que poderia impactar o mundo da gestão como nós conhecemos, o que poderia impactar o management como nós conhecemos. Eu estudei de 2002 até 2005 e percebi, né, e encontrei essas novas forças da tecnologia, da ciência como nós conhecemos, inteligência artificial, nanotecnologia, biotecnologia, neurociência, Big Data, né? Essas forças eu tinha certeza que impactaria o mundo da gestão como nós conhecemos, só não sabia exatamente como. Então nós fizemos um evento chamado World Science Forum, onde nós trouxemos os principais cientistas do mundo da tecnologia e das ciências como nós conhecemos, né? Entre eles, o Ray Kurzweil, um grande cientista, autor de livros, que falava naquela época, em 2005, 2006, que a inteligência tecnológica iria passar
a inteligência do ser humano por volta de 2020, 2025. Nós estamos vendo agora com a inteligência artificial que isso é possível. Ele falava também que o ser humano iria viver até 150 anos. Naquela época, todo mundo achou que ele estava viajando um pouco, né? E nós estamos vendo hoje, né? Não é tão anormal a gente encontrar com pessoas acima de 100 anos. Então o mundo está envelhecendo cada vez mais, o ser humano está envelhecendo cada vez mais. Estava nesse evento também um cientista chamado Marvin Minsky. Marvin Minsky, ele foi o criador do primeiro laboratório de inteligência artificial no mundo, lá numa escola chamada Massachusetts Institute of Technology, lá em Boston. Ele fundou o laboratório em 1959, o ano que eu nasci. E nós estamos falando de inteligência artificial somente agora. O que poderia ter acontecido, né? E o Ray Kurzweil, que estava no nosso evento, o evento aconteceu em 2006, no Lincoln Center de Nova York. Ele fundou, no ano seguinte, 2007, percebendo que homens e mulheres de negócios do mundo inteiro precisariam ser fluentes nessas novas tecnologias, novas ciências. Ele funda, então, o que nós conhecemos pela Singularity University, né, uma instituição de educação que ensina as pessoas a entenderem, a navegarem nesse mundo da tecnologia. Eu, na minha convivência, no meu trabalho na HSM, eu trabalhei e convivi, me relacionei com os principais gurus da administração de empresas, todos eles. O maior deles chama-se Peter Drucker. Peter Drucker. Ele foi o pai da administração moderna como nós conhecemos, e ele ainda continua, o pensamento dele está tão à frente do tempo dele, que seu pensamento continua influenciando organizações e pessoas do mundo todo até hoje. Ele faleceu em 2005, mas até hoje continua. Todos os pensamentos dele estão muito vivos, né? E eu, nas minhas visitas, eu me relacionei com ele durante 14 anos, e nas minhas visitas eu perguntava para ele: Peter, como é que vai ser o futuro? Ele falava assim: José, é impossível prever o futuro, mas se você entender o que aconteceu no passado muito bem, você vai poder detectar as forças que já estão acontecendo no presente, mas que não foram percebidas pela sociedade. E eu levei isso muito a sério. E com isso eu desenvolvi um timeline das tecnologias que estão transformando o mundo e que transformaram o mundo, e fazendo um paralelo com o mundo da gestão. Então eu começo aqui em 1959, onde o professor Marvin Minsky funda o primeiro laboratório de inteligência artificial no MIT, Massachusetts Institute of Technology. Depois eu vou para 1965, um então jovem cientista de uma empresa chamada Fairchild Semiconductor, chamado Gordon Moore, e também um grande acadêmico, um PhD, doutorado. Ele, em tecnologia, né, ele escreveu um paper. Um paper é alguma coisa entre um artigo e um livro, é um artigão. E nesse paper ele descreve o que viria a ser o microprocessador. O microprocessador é aquela coisinha que está dentro do nosso celular, das nossas televisões, dos computadores, geladeiras e assim por diante. E ele, nessa descrição do que seria o microprocessador, ele fala então que o número de transistores que caberia dentro do microprocessador dobraria de capacidade a cada 18 meses e o custo ficaria igual. Ninguém entendeu nada. Em 1965, ele sai da Fairchild. Em 1968, ele funda então uma empresa chamada Intel. Em 1971, essa empresa é fundada com o seu primeiro microprocessador, contendo 2.300 transistores dentro dele. O que faz o transistor? O transistor, ele dá a velocidade no microprocessador. Ele dá velocidade em tudo que nós conhecemos. Ele dá velocidade no celular, na televisão, nos aparelhos, automóveis como a Tesla e tantos outros, né? E o que aconteceu? Em 1971, ele lança, como eu mencionei, com 2.300 transistores. Hoje, dentro do nosso celular, onde tem um microprocessador, e na televisão, na geladeira, em todos os lugares que tem microprocessador, nós temos por volta de 2 a 3 bilhões de transistores. Ou seja, esse crescimento é um crescimento composto que vai aumentando ano após ano e o custo fica igual. Vocês que veem a tecnologia percebem que a tecnologia é cada vez mais rápida e cada vez mais barata, né? Agora eu vou para 1983, onde então um cientista chamado Chuck Hall,
ele cria a primeira impressora 3D. Naquela época, a impressora imprimia alguns bonequinhos, pequenas estátuas, né? E hoje a gente vê que a impressão 3D imprime casas, órgãos humanos, bairros, prédios, edifícios e tudo que a gente conhece. Está mudando a maneira como a manufatura é feita. Agora eu vou para 1993, onde então um jovem executivo do mercado financeiro chamado Jeff Bezos, ele nota que a atividade geral na internet, que era outra tecnologia que estava crescendo, lembra da lei de Moore? A lei de Moore a gente pode entender que é como o seguinte: o poder do processamento computacional dobra a cada 18 meses e o custo fica igual. Ou seja, todo ano ele vai crescendo. Então, em 1993, o Jeff Bezos nota que a atividade geral na internet cresceu 2.300% de 92 a 93. E a pergunta dele foi a seguinte: que tipo de negócio que eu posso criar para me beneficiar dessa velocidade? Então, em 1994, ele lança a Amazon, inicialmente vendendo livros, mas com duas novidades. Ele lança a Amazon com inteligência artificial, com algoritmos, com dados, onde a tecnologia começa a ler o comportamento do cliente. Então, quando alguém comprava um livro, ou quando alguém compra um livro na Amazon, imediatamente a inteligência artificial lê, né, os algoritmos leem e começam a sugerir livros que provavelmente nós vamos querer comprar e vamos gostar. Ele também lança o sistema de rating, né, as pessoas podiam agora opinar sobre os livros, né? E quando um dos executivos dele falou: Jeff, mas se a gente deixar os seus clientes opinarem sobre os livros que eles não estão gostando, como é que eles vão comprar nossos livros? Ele falou assim: mas quem disse que a Amazon quer ser uma livraria? Nós queremos ser a plataforma digital mais focada no cliente que eu já ouvi na face da Terra. Agora eu vou para 1999, tecnologia crescendo exponencialmente, crescimento composto. Quando a gente tem crescimento composto um em cima do outro na tecnologia, coisas incríveis começam a acontecer, a gente começa a ver coisas realmente que a gente nunca viu. E aqui eu vou para 1999, quando então duas tecnologias que estavam se sobressaindo começaram a atingir um ponto de inflexão muito grande. Uma delas é a computação na nuvem, né, que foi imediatamente usada pela Salesforce, que entendeu que poderia vender serviços de computação para pequenas empresas, né? Hoje a Salesforce é uma das maiores empresas do mundo. Outra tecnologia que estava já vindo de uma maneira muito forte foi o streaming, né? O streaming, e a partir do streaming as pessoas podiam então compartilhar coisas na internet, né? E nesse caso compartilhar músicas, né? Então 3 jovens americanos identificaram esse poder do compartilhamento de músicas e criaram uma empresa chamada Napster, né? Que em um ano atinge um número de 57 milhões de usuários. E aqui eu coloco 4 letrinhas, né? JTBD. Em inglês, chama-se o seguinte: Jobs to be done. Trabalho a ser feito. Tradução. Foi um conceito criado pelo Peter Drucker no seu livro Gestão por Resultados, Managing for Results, publicado em 1964. E nesse livro ele diz o seguinte: que a razão que o cliente compra um produto ou serviço geralmente é diferente da razão que a empresa vende, né? Então, por exemplo, eu gosto da música Viva la Vida do Coldplay. Então, para ouvir aquela música, eu tinha que comprar um CD inteiro. Então a empresa achava que estava vendendo um CD, só que eu estou comprando uma música, né? Então existe um descompasso muito grande. E a hora que a gente começa a ver isso em toda a sociedade, em todo o comércio, a gente vai ver que isso é verdade para muitos produtos e serviços, né? Então o que acontece? A Napster não respeitou os direitos autorais, não respeitou o ecossistema da música, não respeitou os autores, as gravadoras, e acabou sendo fechada pelo governo americano. Mas quem percebeu essa nova tecnologia e percebeu o poder do Jobs to be done, ou seja, a tradução é a seguinte: qual é o trabalho que o cliente quer que seja feito que determina a sua decisão de gastos? Qual é o trabalho? Então, no meu caso, era ouvir a música Viva da Vida do Coldplay e não comprar um CD inteiro. E o Steve Jobs, voltando para a Apple naquela época, a Apple tinha quase falido, ele volta mais velho, mais esperto, com mais sabedoria, e ele entende esse cruzamento da tecnologia com o Jobs to be done. Ele lança uma plataforma chamada iTunes,
e junto com um aparelhinho chamado iPod, onde as pessoas podiam agora comprar, não um CD inteiro, mas uma música, 2 músicas, 3 músicas, fazer um playlist só com as músicas que eles gostam. Né? Então, de repente, a gente começa a ver as barreiras. A tecnologia, o que a tecnologia faz? Ela quebra barreiras. Barreiras de entrada em novos negócios, barreiras dentro da empresa. Né? E agora a gente vai para 2002, né? E aqui eu destaco o modelo do professor Michael Porter, né? Que foi um modelo de pensamento estratégico consagrado durante 20 anos, nos anos 80, nos anos 90 e um pouco dos anos 2000. E esse modelo foi originado da globalização. Né? A partir dos anos 80, os mercados no mundo inteiro começam a se abrir, as taxas de entrada, né, os impostos começam a decrescer. A gente viu a invasão dos carros japoneses, eletrônicos japoneses, entrando nos Estados Unidos, e a gente entra então numa era da competição, onde o trabalho da empresa é ser melhor que seu concorrente. E ele então criou um modelo chamado modelo das 5 forças, onde você tem o foco é na concorrência, né? O concorrente no centro. À direita, ameaça de novos entrantes. À esquerda, ameaça de produtos substitutos. Em cima, poder de barganha dos fornecedores. E lá embaixo, poder de barganha dos clientes. Ou seja, no modelo que foi desenhado na época, onde você tinha concorrência no centro, o objetivo da empresa era basicamente criar um modelo de barreiras de entrada para ter o cliente na mão, para que ele não vá para lugar nenhum, para ele seja forçado a comprar daquela empresa. Né? Isso, então, começou a mudar a partir da tecnologia. A gente viu o que aconteceu na indústria da música. Né? A gente entra, então, na era do colapso do tempo e do espaço. Né? As barreiras de vários setores começam a ruir e a gente começa a ver outro nível de competição. Se vocês pegam, por exemplo, naquela época, pegam os bancos, por exemplo, né? Era impossível alguém começar um banco, né? Porque os grandes bancos tradicionais tinham milhares de agências no Brasil inteiro, então era praticamente impossível. Hoje nós temos um banco chamado Nubank, né? Que não tem uma única agência e tem mais de 70 milhões de clientes. E assim tantas outras empresas que se aproveitaram disso. Uma das outras empresas foi a Netflix, por exemplo, que não tinha loja nenhuma, né? Vocês viram o que aconteceu com a Blockbuster, e a Netflix se tornou a maior empresa de entretenimento do mundo. Agora nós vamos para 2006, a HSM lança então o seu World Science Forum, a Amazon, percebendo com grande capacidade de storage, né, de acumulação de poder computacional, ela percebendo que cada vez mais as empresas, toda empresa seria uma empresa de tecnologia, eles fundam então a Amazon Web Services, que basicamente dá serviço de tecnologia para todo tipo de empresa. Agora as empresas não precisam mais comprar computadores, grandes equipamentos, elas podem pagar pelo uso. Né? Isso foi revolucionário e tem sido a maior fonte de lucro da Amazon até hoje. Aí vou para 2007, olha o que aconteceu, pessoal. Lembra do crescimento composto? Poder, processamento computacional dobra a cada 18 meses e custo fica igual. Esse crescimento composto começa a juntar diferentes tecnologias que acabam virando plataformas que dão origem a novos tipos de negócios. E as empresas que perceberam isso lançaram negócios bilionários. A Netflix foi para o streaming, a Airbnb é lançada, a Amazon lança o Kindle, o Google compra o YouTube, a IBM lança o Watson, a Apple lança o iPhone, o Twitter é lançado e o Bitcoin é lançado. Né? Então o que poderia ter acontecido em 2007? Né? Aqui é incrível, porque todos os elementos da computação, chips de processamento, software, chips de armazenamento, redes de sensores, tendem a avançar mais ou menos como um grupo, ou seja, tudo dobra de capacidade a cada 18 meses. Né? E quando essas capacidades aprimoradas da tecnologia atingem um certo ponto, elas tendem a se fundir em uma plataforma. Essa outra plataforma dá origem a um novo conjunto de capacidades que se torna um novo normal. Nós estamos vendo agora com o chat, GPT e todas as outras tecnologias, a gente está vendo movimentos do Google, movimentos da Microsoft nessa corrida pela inteligência artificial, né? E isso aqui não aconteceu por acaso, isso aí já vem desde 1959. Então a gente está vendo uma nova plataforma sendo criada e aqueles que entenderem esse tipo de plataforma vão começar negócios maravilhosos, bilionários em cima disso, e quem não conseguir, e as empresas tradicionais tendem a desaparecer, não conseguindo caminhar nessa evolução. Agora eu vou para 2008. Em 2008, 2020, a tecnologia começa a crescer exponencialmente.
aquele pensamento tradicional com foco na concorrência começa a desmoronar e a gente entra em uma nova era competitiva. Aqui eu vou para 2019. Eu destaco aqui um livro chamado The Pan-Industrial Revolution, escrito pelo professor Richard Davene, da Tuck School of Business, da Dartmouth University, nos Estados Unidos, onde ele mostra como os novos titãs da manufatura irão mudar o mundo, ou seja, através da tecnologia 3D, existe uma força gigantesca sendo criada dentro da indústria da manufatura. Agora eu vou para 2020, pessoal. Inteligência artificial pegando tração, dados, algoritmos, e quem percebeu esse crescimento exponencial foi uma empresa chamada Ant Financial. A Ant Financial, Ant em inglês significa formiga, por isso que vocês veem aquela formiguinha, ela foi originada da plataforma chamada Alibaba na China, a maior plataforma de comércio eletrônico da China, que através do seu sistema de pagamento Alipay originou a Ant Financial, que é uma empresa de serviços financeiros, toda baseada em inteligência artificial, ou seja, você tem toda aquela capacidade de inteligência dentro da empresa, né, tomando decisões baseadas nos algoritmos, baseadas nas demandas dos clientes. O que aconteceu? A Ant Financial foi fundada em 2015, ela em 5 anos teve um crescimento vertiginoso, atingindo mais de 700 milhões de clientes na China, com somente 10 mil colaboradores. Se vocês verem que o maior banco do mundo, o JP Morgan Chase, tem por volta de 265 mil colaboradores, a gente vê o poder dessas novas tecnologias, né? Inclusive, a Ant Financial iria fazer uma oferta pública de ações na Bolsa de Hong Kong, que acabou sendo parada pelo governo chinês, porque estava pegando uma dimensão muito grande, e o valor de mercado dela atingiu 313 bilhões de dólares, sendo que o maior banco do mundo tem um pouco mais, o valor de mercado é um pouco mais do que isso aí. Mas com isso a gente entra numa era de análise de dados, como a gente nunca viu. A análise de dados, como nós conhecemos, ela vem em tempo real. O que está acontecendo agora? Ou uma história. O que aconteceu no passado que vai me ajudar a tomar melhores decisões? Só que agora a gente tem, através da inteligência artificial, uma análise de dados preditiva. O que pode acontecer baseado na inteligência artificial e algoritmos? E uma análise de dados prescritiva, o que você deve fazer. Então aqui os sistemas começam a decidir por eles mesmos, de uma forma exponencial, atingindo muitos clientes. Eu vou para 2020. Meu parceiro Sandro Magaldi e eu percebemos que o modelo de pensamento estratégico criado lá nos anos 80, 90, não estava de acordo para o mundo que nós vivemos. E a gente entende hoje, com o crescimento vertiginoso do mercado da tecnologia, né, onde produtos e serviços ficam obsoletos mais rapidamente, que a única maneira de você criar vantagem competitiva é tendo o cliente no centro, inovando continuamente. Inovando continuamente. As empresas que mais crescem são aquelas que mais inovam em favor do cliente. Mas como é que você inova? Através dos dados, através dos algoritmos, através da inteligência artificial, que dão os insights necessários para você inovar com mais frequência. Mas como eu organizo a minha empresa, então? Sistemas ágeis, aquela empresa baseada em modelos verticais, né, em departamentos, né, ela não funciona mais no mundo de hoje, com a velocidade que nós crescemos. Então, os sistemas ágeis de trabalho começaram a entrar dentro das empresas, Sprint, Scrum, Business Model Generation e tantos outros. Logicamente, tem um componente mais importantíssimo dentro desses círculos, que é a cultura da empresa, o jeito de fazer as coisas, né? E aqui a gente percebe que as empresas tradicionais foram desenvolvidas com uma cultura para aquele momento. Lá para a década que não existia essa tecnologia muito grande, de crescimento vertiginoso. Então, a cultura, como nós conhecemos, precisa ser adaptada nessas empresas para que todo mais consiga acontecer, né? Então, a gente aqui desenvolveu um pequeno framework, né, um modelo para ajudar vocês a pensarem em liderança, modelos de negócio e cultura. Você tem um ambiente externo que é dominado pela tecnologia, que dobra de capacidade a cada 18 meses e o custo fica igual. Isso tem um impacto muito grande no modelo de negócios, na estratégia da empresa, o jeito que você faz negócios, na liderança, nas suas habilidades de líder e na cultura da empresa, o jeito de fazer as coisas, né? E com isso nós temos transformações gigantes em todas as áreas da gestão, como eu mencionei, na maneira como você lidera, nas suas habilidades, na própria educação como nós conhecemos, na estratégia como nós conhecemos, na cultura
no cliente e na inovação. Então, foi um prazer apresentar essas mudanças que estão acontecendo no mundo, mudanças na tecnologia, mudanças no comportamento do cliente. A gente está entrando numa era, como a gente nunca viu, de crescimento vertiginoso. E aqueles que estão preparados de uma maneira de gestão para entrar nessa nova era, com certeza terão muito sucesso. Muito obrigado. Obrigado, Salib. Tenho certeza que suas palavras serão de grande valia na formação dos nossos acadêmicos. E para você, nossos queridos alunos, aproveite, estude, tenha este tempo de qualidade para investir em você e na sua formação. Bem-vindo a 2023, bem-vindo a Unicesumar. Até mais!